Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo. Estamos aqui em mais uma aula, sobre manutenção de smartphones e iPhones. Estamos entrando aqui nas aulas, as próximas aulas vão ser de microeletrônica voltada a smartphone e iPhone. Lembrando que o entendimento da microeletrônica ela se aplica a qualquer área de manutenção de eletrônicos. A eletrônica é a mesma para tudo, ok? O que diferencia é a tecnologia, Se é um smartphone, se é uma TV, se é um notebook, se é um videogame, etc, etc. Mas ambas, o que eu citei, têm as mesmas características. E nessa aula vamos falar um pouco sobre tensão, ok? Tensão que é a força que alimenta o equipamento para fazer esse equipamento funcionar. Estamos aqui na nossa lousa, no nosso quadro aqui de anotações. Eu deixei ali destacado em vermelho que os equipamentos dos smartphones eles usam a tensão contínua, ok? Tem ali a simbologia, E deixei também abaixo a tensão alternada, que são os equipamentos que são usados, a tensão que alimenta as nossas residências, ok? Então tem essas duas diferenças de tensão, tensão alternada e tensão contínua. Contínua, tensão que alimenta os smartphones. Pessoal, por característica, a tensão contínua, ela é uma tensão que é armazenada em algum local. E qual é esse local? A bateria. Beleza? Então, quando você trabalha com um equipamento que a tensão está armazenada numa bateria, numa célula ali que recebe uma determinada carga e essa carga vai alimentar um determinado equipamento, esse equipamento funciona com tensão contínua. Agora, se ele vem direto da rede, lá dos fios, lá na rua, ele é um equipamento que está funcionando com tensão alternada, se ele estiver saindo das geradoras de energia. Beleza? Então, temos algumas características da alimentação da placa. Nós já sabemos que ele funciona com tensão contínua. Então, a placa ela é alimentada de duas maneiras. Ok? A primeira maneira aqui eu vou anotar para vocês, depois nós vamos para os nossos exemplos aqui nas placas. É o seguinte, vamos aqui. A placa, primeiramente, ela é alimentada pela linha VBAT, que é essa alimentação, ela vem da bateria, da bateria, que dependendo do modelo, ela vai ter uma variação de 3,7, que é a mínima. Se a gente pegar uma bateria, quando você pegar um smartphone e for consertar esse smartphone, você tem que ver as características de tensão da bateria. Uma bateria que tem uma tensão mínima, tensão inicial é 3,7 volts. E uma bateria que tem tensão máxima, 4,4 volts, ok? Vou botar esse 4 aqui. 4,4 volts. Então nós temos que ficar atento à linha VBAT. Essa alimentação, pessoal, ela é ali a partir do momento que a bateria está encostada, no conector. Temos também outra alimentação da placa que parte a partir da linha VBus, ok? VBus é pelo carregador, que se você pegar um aparelho com micro USB, aquele conector mais comum, ele tem como padrão micro USB
aqui, 5 volts, beleza? Agora nós sabemos que tem uns novos aparelhos aí, uns aparelhos que têm um maior rendimento, uma maior autonomia, carga rápida, não é? Então, esses conectores, eles são o tipo C, ok? Então, ele já tem uma variação de alimentação para fazer o carregamento diferente. Ele vai de 5, 9 e 12 volts. Tendo alguns modelos, pessoal, que podem chegar até... Opa, errei aqui. Deixa eu apagar aqui. Tendo alguns modelos que podem chegar até 24 volts. Então nós temos que ficar atento, né, a essas informações, qual é o tipo de conector, qual é o tipo de bateria, e essas informações vão estar ali na etiqueta da bateria, na etiqueta do carregador, ok? Linha VBAT, né, a linha da bateria. A partir do momento que o celular está sendo alimentado pela bateria, nós vamos encontrar tensão VBAT. A partir do momento que o celular está sendo carregado, né, nós vamos encontrar tensão VBUS. Por que nós temos que entender essas siglas aqui? Ok? A gente tem que ficar atento a essas siglas. Porque essas siglas, elas estão diretamente ligadas aos manuais de serviço, certo? Os esquemas elétricos, os diagramas, os fluxogramas, não é? O famoso troubleshoot. Então, essas siglas, elas vão estar nessas ferramentas de manutenção. Não vai estar o nome escrito, né? Voltagem da bateria, voltagem do carregador, sempre de forma abreviada. Beleza? Outra característica, pessoal, outra característica aqui da nossa tensão é que a tensão que alimenta os smartphones, por ser uma alimentação contínua, ela tem por característica ser polarizada. Eu sei que vocês sabem, muitos de vocês sabem disso. Ok? Polarizada. Por ser polarizada, ela tem dois polos. Ela tem dois polos, deixa eu apagar esse risco aqui. Ela tem dois polos. Tem um polo positivo, representado pela cor vermelha, e tem um polo negativo, representada pela cor preta. Beleza? Então, quando nós estamos trabalhando com o smartphone, por se tratar de tensão contínua, nós temos que respeitar a polaridade. Vermelho, né, positivo, preto, negativo, principalmente com as ferramentas de análise, multímetro, e o multímetro vai ter uma ponta vermelha e vai ter uma ponta preta, fonte de bancada, que faz os diagnósticos, ponta vermelha e ponta preta, sempre respeitando na placa quando for ligar, temos que respeitar a polaridade, né? Se a gente inverter em algumas medidas, né, utilizando o multímetro, nós vamos encontrar medições erradas. Com o multímetro não tem perigo de danificar o celular, o smartphone que está sendo feita a manutenção, mas se você inverter com a fonte, que é a fonte que gera a tensão para alimentar a placa, você pode danificar o aparelho do seu cliente. Então nós temos que ficar atento também a essa informação da polaridade, sempre respeitando, certo? O polo negativo e o polo positivo.
Beleza? Então vamos aqui dar uma resumida para a gente ir aqui a parte prática. Os exemplos aqui na placa. VBAT é a alimentação da bateria. Ele tem uma variação de 3.7 a 4.4 volts. VBus é a alimentação do carregador, né? V de voltagem, bus de USB, certo? Temos dois tipos de alimentação pela linha VBus. Temos o micro USB, que ele é padrão 5 volts, e temos o tipo C de 5, 9, 12 volts. Alguns modelos chegam até 24 volts. Ok? A gente tem que entender, pessoal, tudo isso, porque no decorrer do nosso curso, das nossas aulas, nós vamos se deparar com situações que nós não vamos encontrar essas tensões, então elas estão diretamente relacionadas à falha do smartphone. Beleza? E para finalizar aqui, um dos pontos mais importantes, principalmente quando se trata de utilizar a fonte bancada, respeitar a polaridade, pessoal. Sempre polo positivo vermelho, polo negativo preto. Lembrando que na placa não vai ter a cor vermelha nem a cor preta, né? A gente vai ter que identificar, através dos nossos estudos, da nossa experiência, utilizando ferramentas, qual é cada parte. Ok? Vamos mudar aqui. Eu vou fazer aqui alguns exemplos dessas medições, né, utilizando aqui placas de smartphones, sistema Android e placa aqui de um iPhone, né? Eu tenho aqui, inclusive, uma placa tipo C, ok? A placa com conector aqui tipo C. Isso aqui é o iPhone Connector Lite e uma placa aqui do Android mais antigo, micro USB. Então, o que é que eu vou... Como é que eu vou começar aqui? Vamos começar com o micro USB. Vou alimentar ele aqui através do carregador. Como eu falei para vocês, o carregador é alimentado com a tensão, né? Tensão contínua 5 volts. Eu vou colocar aqui, alimentar a placa, certo? Então, essa placa, neste momento, ela está energizada. A única escala do multímetro que eu posso utilizar aqui é a escala de tensão contínua, como está aqui no nosso multímetro, certo? Nosso multímetro aqui piscando. Esse verdinho aqui que eu acabei de marcar. Aqui vai ser a nossa fonte. E aqui são as informações que eu coloquei no quadro, né? Ok? Então, a placa já está alimentada com 5 volts micro USB. Então, a partir desse momento, né, a alimentação de carregamento é 5 volts, certo? Prestem atenção. Vamos ver se nós achamos aqui os 5 volts. Deixa eu mudar aqui o microscópio, porque aqui vai entrar uma questãozinha de análise, né, de circuito, estrutura da placa, que foi uma das nossas aulas. Ó, se eu observar ali os conectores, não é? Eu tenho que encontrar aqui um polo, né? Eu tenho que encontrar aqui o massa, que é o negativo, e a linha positiva. Aqui já está bem fácil, que essa seta aqui já está indicando qual é a linha positiva, beleza? Vou mudar aqui o multímetro para escala de continuidade. Mudei o multímetro para escala de continuidade. Ponta de prova. Uma ponta de prova aqui no massa. Vou achar aqui o negativo. Certo? Uma ponta de prova aqui no positivo. Beleza? Então, isso é uma maneira de eu encontrar
positivo, negativo. Sempre sabemos que o massa, né, que é o negativo, nunca vai bipar em relação ao positivo. Certo? Então eu vou ter 5 volts aqui, no pino positivo. Conectando aqui o carregador. Conectei o carregador. E vou agora medir aqui a tensão. Aí está aqui a fonte, multímetro. Ponta de prova negativa no massa. Negativo aqui, ó, pessoal, preto. No massa. E ponta de prova vermelha no positivo. 5 volts, ok? 0 com 0, negativo com negativo, nada. Negativo com positivo, 5 volts, porque a placa está alimentada. Beleza? Se eu inverter, vou botar vermelho no massa, não tenho nenhum problema eu fazer essa medição com o multímetro. O perigo é com a fonte, eu não posso inverter. Ó. Então já dá menos 5 volts, né? Se tem um menos ali na frente, é porque indica que eu inverti as polaridades. Então, pessoal, nesse momento aqui eu estou encontrando, não é, a tensão VBAT. Beleza? Tensão VBAT aqui na nossa placa. E como eu falei nas aulas anteriores, eu posso colocar aqui a minha ponta de prova negativa em qualquer ponto da placa. Né? Não precisa ser praticamente aqui em cima, pode ser em qualquer ponto, que eu vou achar aqui os 5 volts. Certo? Porque o terra, que é o negativo, ele está em comum, né, em toda a placa. O terra vai ser o mesmo para todo o circuito, ok? Agora o positivo não. Né? O positivo aqui só é para o circuito que a gente está testando. Não é o circuito de V-bus, circuito de voltagem de carregamento. Lembrando, pessoal, que o que determina aqui o circuito, né, o que determina a tensão do circuito é o positivo. Né? Se eu tenho tensão de carga, é um tipo de tensão, então vai ser uma linha positiva. Se eu tenho aqui a VBAT, que é a alimentação da bateria, é um tipo de positivo, certo? Então, se eu tenho a alimentação do circuito backlight, RF, né, circuito de imagem, Wi-Fi, ambos têm positivo diferente, porque ambos trabalham com tensão diferente. O massa é o mesmo para todos, ok? Mas o positivo é diferente para cada setor da placa. A gente não pode esquecer desse detalhe. Beleza? Então aqui nós trabalhamos com a tensão, né? Trabalhamos com a tensão VBus, que é a tensão de carregamento, que ela está diretamente partindo aqui do conector. Beleza? Então posso utilizar aqui em cima do chip aqui, ó, em cima do suporte do chip. 5 volts. Se eu inverter as polaridades, menos 5 volts. Menos 5 volts. Ok? Então essa é a nossa primeira aula sobre tensão. Ok? Estamos aqui estudando um pouco sobre tensão de carregamento, linha VBus. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.